Olá, pessoal, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Resenha de Condomínio. Hoje, um dia muito especial, sexta-feira 13, mas a gente quer ressignificar essa data. Então, a gente quer colocar hoje um programa que seja voltado para a saúde, para o amor, para o cuidado. E hoje receberemos duas convidadas muito tops. Uma, o pessoal da área condominial conhece bem, que é a Letéia Meira, síndica de Salto Alto, em São Paulo. E a outra é a doutora Tamires, que é oncologista aqui no Rio de Janeiro, que vai corroborar e muito aqui com informações que são muito importantes para a gente. Eu estou esperando aqui o Vinícius entrar para chamar, né? Para chamá-lo, que ele e eu somos os co-hosters aqui do programa, para a gente então chamar as nossas convidadas. Então, gente, enquanto isso, se vocês puderem ir enviando aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem, para poder estar junto com a gente nesse dia, e separem os copos para a gente fazer um brinde especial daqui a pouco. Porque hoje promete, hein? Tô só esperando o Vinícius entrar aqui, mas eu então já vou chamar aqui. Ah, entrou. Então vamos lá, Vinícius. Tô te chamando aí, cadê? Manda aí um pedidinho, senão eu te convido aqui. Gente, quem puder dar um retorno aí. Oi. Ó, tô dentro do carro. Misericórdia, não deu certo, não? Tô te falando, tô no meio de um deserto aqui. Se não fizer dentro do carro, não dá, não. Não, e gente, hoje tá eu e ele fora dos respectivos locais normais, Não, né? mas como vocês sabem que o Resenha é um programa de categoria, de qualidade, eu tô no banco do passageiro, o banco do motorista não tem ninguém e eu tô tomando uma. Hoje eu tô no vinho, ó, porque Aí, tá ó, um friozinho aqui no Rio. Peraí, como é que é assim? Bate na tela? Aí, ó, pronto. Pois é, mas a gente não pode deixar de tomar uma nem de brindar. Eu vou chamar as nossas convidadas aqui, Vinícius. Tá bonita E eu vou a mandando. iluminação aí, você vai arrear a bateria do carro aí. Aqui, ó. Luzinha Isso é do o que eu carro, aqui chamo tá de rendendo. improvisação. Mas é, Bom, tá mas é, entrando aí. mas é igual Fala. eu falei, eu sou consciente, eu tô no banco do passageiro, eu não tô dirigindo. Ok, e nem o carro tá andando, isso é importante. É isso Boa aí. noite, Tamires. Oi, tudo bem? Boa noite, Vinícius. Boa Tudo noite. bem? Vinícius, Tamires, Vinícius. Muito prazer. A gente se conheceu hoje, Vinícius, pessoalmente. Oi, que legal. Na maior coincidência, né, Tamires? A gente nem combinou. Nem combinou. Levou até aquele susto quando você viu pela primeira vez. Ué, você tá aqui? Tô colocando a Letéia aqui agora, que é a nossa amiga lá de São Paulo, síndica do Salto Alto. Ela tem um projeto que se chama Síndico do Salto Alto, Tamires. Olha, Tamires, você tá entrando no universo condominial, viu? Mas com síndicos que são conscientes. Tá de boa. Bem-vinda! Minha linda, meu amor! Como é que você tá? Quero ver se vocês me ouvem. Sim, e o meu som, gente, tá bom? Tá tudo Tá ótimo. Seu som tá ótimo. Eu estou com a voz meio assim, diferente, porque eu tô bem rouca hoje. Nossa, Letéia, não dá nem pra dizer que tá sensual. Não dá. Não tá nada sensual a minha voz. E aí, dona, como é que você tá? Tranquilo? Tudo tranquilo. Tirando Quero esse desejar boa resfriado grave, noite. você tá bem? Tô Eu tô bem, de graças a rosa Deus. hoje, em homenagem ao Outubro Rosa. Vinícius não tá de rosa, hein? No seu, mas na tela que eu tô vendo aqui tem um ao vivo rosa aqui, ó, tá valendo. Bem em cima de você, Ele tá tem um ao parecendo vivo. igual depois de 50 chopes. Você saiu com uma voz agora depois de 50 chopes. É.
A Leteia, né? Não, você. O pior que eu não, Aí na internet. pior que eu não vou poder tomar nada, né? Eu não posso tomar Nem nada, eu tô de água, amiga. Não, castigo. pega o Pelo copo menos pra uma gente fazer aguinha. um brinde. Água aqui, ó. Tá aqui, ó. A água tá aqui. Aí, tá vendo? Isso aí. Agora vamos ver quem é que já tá aqui, né? Tem uma galera que vem com a gente toda semana. Bussolete, eu já vi que entrou aí. Bussolete é delay. E mais o pessoal do Outubro Rosa, né, Leté? Que eu tô vendo chegar aqui. Tem uma O galera pessoal aí. tem uma galera aí, tem o pessoal aí, os nossos amigos da área condominial, tem até condômino meu, tem o meu amigo Edson que entrou aí agora. É o Olha, essa hora eu Edson já que eu tô não. pensando, que eu conheço. Ai, quem é o Edson que você conhece? Eu não sei se é o mesmo Edson, Edson que você conhece. você é o Edson que eu conheço? Você Responde conhece todo aí. mundo. Márcia, você conhece todo mundo, Márcia. Você conhece todo mundo, então provavelmente é. Ai, gente, Mas obrigada pelo convite. não sei se eu acho que não é ele não, mas enfim, tudo bem. Sejam bem-vindos todos que estão por aí. Quem quiser mandar aviãozinho para convidar mais gente, fiquem à vontade. Eu queria começar o programa agradecendo muito essa oportunidade. A ideia do programa hoje foi do Vinícius. E assim, é um tema que a gente precisa falar, né? A gente já teve, Vinícius já teve essa experiência na família, eu estou tendo essa experiência na família. A Leté já tem experiência própria, né? E a Tamires cuida da gente, cuida do povo, né, Tamires? Cuida desse povo todo, de toda a complexidade que é essa situação de o câncer, né? Enfim, a gente está no Outubro Rosa, que remete ao câncer de mama, e isso é relevante, a gente precisa falar nisso, e a Tamires vai trazer informações do porquê que a gente precisa fazer isso e continuar falando disso. Então, eu queria abrir para as apresentações. Aletheia, se você pudesse apresentar, e aí depois você passa para a Tamires, por favor. Bom, eu quero agradecer também o convite, fico feliz pela live de hoje, por vocês terem tido essa iniciativa para a gente falar um pouco a respeito do assunto do Outubro Rosa, que na verdade é a campanha. Para quem não me conhece, eu sou a Leteia Meira, sou síndica profissional há 7 anos, sou advogada há 20 anos e estamos aí no mercado condominial, onde nós acabamos nos conhecendo, né, e sempre nos encontrando, não só nos eventos, mas também em lives como essa, que é muito legal, traz bastante informação. E essa, mesmo não sendo para falar de área condominial, mas é muito importante, porque é um tema que a gente também tem que levar para os condomínios. Eu, como síndica, vocês, síndicos que estão assistindo, é muito legal vocês fazerem campanhas no condomínio de vocês, porque as pessoas são muito carentes. Todos estamos passando por uma fase no mundo de muita carência, pós-pandemia principalmente. Então, é muito importante receber esse carinho das pessoas no condomínio, principalmente as pessoas que são diagnosticadas com câncer. Então, eu me apresento e vou passar a palavra para a doutora Tamires para depois falar um pouquinho mais de mim. Gente, boa noite. Márcia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Vinícius, parabéns pela escolha do tema, um tema de relevância mundial, né, o câncer de mama. Para quem não me conhece, eu sou oncologista clínica, trabalho na Oncologia DOR, né, frente da doutora Alexandra, foi assim que a Márcia me conheceu. E também trabalho no INCA, na pesquisa clínica, junto, né, ao time de pesquisa recentemente, isso, né, tem alguns meses que eu comecei lá, mas enfim. Mas, assim, muito importante também a área de desenvolvimento, mesmo, estudos de drogas relacionadas a tumores também. Então, para mim também, enfim, trabalhar na pesquisa também é algo muito importante, assim, traz muito aprendizado. Ó, gente, eu acho assim,
A gente não, nós estamos, como se diz, nós estamos trazendo um assunto, como a Tamires disse, né, de relevância mundial, como a Leteia falou, que ele está aí para não escolhe cor, classe, localização, né, enfim. E como a Márcia já disse, a gente passou por uma experiência nesse sentido, ela está passando por isso, mas eu acho assim, nós temos que, quando eu comentei com ela para falar sobre esse assunto, até a gente pensou, né, Márcia, mas nós vamos chamar quem? Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos trazer isso para a área condominial? Na verdade, a gente trabalha com pessoas o tempo inteiro, né, dentro dos condomínios. Eu acho que a gente também trazer um assunto que não é da área condominial, mas que atinge as pessoas que estão dentro da área condominial, seja morando ou trabalhando, acho que é muito importante falar sobre isso. E até assim, eu vou, como se diz, eu vou aprender muito com vocês aqui hoje, né? Porque, querendo ou não, o Outubro Rosa ele é voltado muito para o câncer de mama, então mês que vem já é um mês azul que envolve muitos homens e está muito ligado a mais ou menos a mesma coisa, uma doença da mesma forma que vem de forma muito agressiva, né? E tem que se prevenir, tem que cuidar, tem todos uns procedimentos que eu acho que a Leteia vai passar a experiência dela, a Tamires vai trazer aqui a vivência dela, né, de 24 horas de rotina de trabalho do que ela faz. Mas eu acho que, antes de eu passar a palavra para a Márcia, eu falei para vocês mais cedo, eu estou no meio de um deserto aqui, do deserto Ceará, aqui em Goiás, nós estamos numa chácara, e aí tá um povo ali fazendo uma bagunça, tá ouvindo música alta, eu falei, deixa eu ir lá pro carro, tô dentro do carro, mas eu não tô dirigindo, eu tô no banco do motorista, tá tudo certo. Mas acho que a gente vamos fazer o nosso brinde, Márcia, antes da gente passar pro tema, pra gente fazer o print oficial para ir pra postagem da rede social. O nosso brinde, eu tô aqui tomando uma cervejinha, não sei vocês aí. Cadê, Tamires, seu copo? O meu é água, então Tá aí, ó. Tá Faz parte. tudo certo, não tem problema. Vamos lá, gente? Vamos. 1, 2, Márcia, a 3 foto é com você, hein? Eu sei. 1, 2, 3 e... Aí, foi. Beleza. Foi top. Bom, eu queria então passar a palavra para a Tamires, porque como ela trabalha, quando o Vinícius veio com esse tema, ele falou, cara, a gente tem que achar uma médica, que não adianta a gente ficar só conjecturando, a gente ficar falando das experiências que a gente tem, sem a gente trazer informação. E a gente aqui, Tamires, e ela até sabe disso, que acompanha a gente tem uma preocupação de trazer informação relevante para todo mundo. E essa é uma situação que pode acontecer com qualquer um. Inclusive, a gente, como síndico, né, como gestor de condomínio, isso pode acontecer com um funcionário ou com algum condômino. E a gente, como eles mesmos mencionaram, a gente pode começar a fazer campanhas sociais. Porque, como a gente conversou anteriormente, o síndico hoje, que é consciente, ele não se restringe ao espaço do condomínio, sabe? A gente tem que ter uma visão de sociedade, porque a gente junto muda a sociedade. Então, é muito importante que a gente traga esse tipo de informação que é relevante, de números. E você me falou um dado hoje que eu fiquei muito assustada. Você disse que aumentou, né? Aumentaram os casos de câncer de mama. Isso. Na verdade, assim, Márcia, aumentaram o número de casos de câncer no mundo, né? Uma tendência mundial. Hoje, a primeira causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares e a segunda é mortes por câncer, né? E um dado que chama muita atenção, assim, é um número que faz a gente repensar. Nos Estados Unidos, 1 a cada 3 pessoas tem câncer até os 75 anos de idade. E no Brasil, esse valor já chega a 1 a cada 5. Então, se a gente está conversando aqui em 4 pessoas, né, como a gente tem a história da Leteia, a Leteia teve câncer de mama. Então, a gente está dentro da estatística. Então, é muito alarmante, né? E isso se desenvolve principalmente, né, pelo envelhecimento da população, mas não só o envelhecimento, também com hábitos de vida, enfim, uma opção de coisas que a gente pode, de alguma forma, modificar e tentar reduzir esse risco, né? Assim, do ponto de vista do câncer de mama, quando a gente fala de câncer de mama, ele é o câncer mais incidente no mundo, quando a gente exclui, na verdade, os cânceres de pele
melanoma, porque câncer de pele são muito mais incidentes, mas eles dificilmente são agressivos, causam metástases ou levam à morte. Então, pensando em doenças invasivas que podem ter um potencial de agressividade, o câncer de mama, ele é o câncer mais incidente no mundo. Os dados que a gente tem mundiais é que em 2020, 2,3 milhões de novos casos de câncer de mama surgiram no mundo. É muita coisa. E no Brasil, em 2021, a gente teve 18 mil mortes por câncer de mama. Ele no Brasil, né? Ele é a principal causa de morte por câncer em mulheres. E os dados do INCA apontam que para esse próximo triênio, né, de 2023 a 2025, acontecerão em torno de 73 mil novos casos de câncer de mama, né, por ano no Brasil. Então, e esse número ele vem crescendo, né? E vem crescendo principalmente ele já é muito incidente, o câncer de mama é muito incidente nos países desenvolvidos, e ele vem crescendo nos países em desenvolvimento, e o Brasil é um país em desenvolvimento. E por que isso acontece? Porque o perfil populacional da nossa população está mudando, a gente está envelhecendo mais, a gente está em desenvolvimento. Além disso, os nossos hábitos de vida, então, alto índice de estresse associado à má alimentação, obesidade, sedentarismo, enfim. E também, concomitante a isso, a implementação dos programas de rastreio de câncer de mama, como é a mamografia. Então, a implementação dos programas de rastreio, né, nesses países em desenvolvimento, como acontece no Brasil, tem levado também ao maior número de diagnóstico de câncer de mama. Então, essas três são as principais razões, né, do aumento do câncer de mama em números no Brasil e também nós. Tamires, Bom, a gente pode... Fala, Vini, vai. Rapidinho, Márcia, eu posso até falar uma bobeira aqui, mas a gente vê falar muito aí que com essas questões das vacinas do Covid aumentou muito o índice de câncer. Isso realmente é verdade ou é um mito? Isso é mito, tá? Assim, não tem nenhuma vacina com câncer de mama. Na verdade, a gente teve uma redução de diagnósticos de câncer de mama durante o período da pandemia por conta de redução de número de aderência ao programa de rastreio, tá? Então, a gente ficou com um gap ali de alguns dados de informação, até do Globocan, que é um dado mundial, a gente ficou com um gap ali de dados, a gente tem os dados mais recentes são de 2020, justamente por isso, porque 2021 e 2022 a gente ficou um pouco defasado em termos estatísticos, mas assim, é mito. Bom, que bom. Mas olha só, uma coisa boa nessa história, né? Porque muita gente provavelmente morria sem saber do porquê que estava morrendo ou já no final, que não conseguia detectar antes. Então, alguma coisa teve de relevante essas campanhas de prevenção, justamente do autoexame, essas coisas todas, justamente para a pessoa saber no início, né, da doença. Isso. Então, assim, os programas de rastreamento, o que eles fazem? Eles são capazes, como a mamografia, né? O Ministério da Saúde preconiza a mamografia a cada 2 anos da idade de 50 a 69 anos. Isso para a população geral, tá? Populações de alto risco podem começar esse rastreio com 35 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia coloca como um exame anual a partir dos 40 anos, tá? Antes dessa idade, não é o exame ideal a mamografia, porque as mamas são densas das mulheres. O que significa ser uma mama densa? É uma mama com mais tecido fibroglandular, com maior número de glândulas, e isso interfere na capacidade de detecção da mamografia. Que ela é melhor, ela é capaz de enxergar melhor uma alteração numa mama que tem mais gordura do que esse tecido. Então, ela é ideal para essa faixa etária, 50, 69 anos, né? E os programas de rastreamento, como a mamografia, o que eles mostraram? Que a mamografia ela tem capacidade de diagnosticar mais precocemente o câncer de mama e isso tornar o câncer potencialmente mais curável, né? Então, o maior diagnóstico não teve correlação com maior mortalidade. Pelo contrário, a mamografia ela tem capacidade de reduzir a mortalidade por câncer de mama. Entendeu? Então, essa é a importância de fazer a detecção precoce.
E completando aí as perguntas que às vezes podem parecer bobas, né? Mas às vezes tem muita gente que fica com, assim, fica sem jeito de perguntar. Aí vão fazer mais ou menos aquela pergunta assim, Márcia. Tem um amigo de um amigo que é amigo da minha irmã, que aí vem aquela situação assim, essa questão vamos falar o câncer de mama, mas vamos tentar trazer às vezes de uma forma geral o câncer. É, isso é hereditário? Isso como que se diz? Isso é por Tem conta de essa característica alimentação? É genética, por né? tem uma característica genética, é por conta. Hereditário não, isso eu falei bobeira, mas tem essa característica genérica mesmo. A avó teve, a mãe teve, o filho vai ter, o neto vai ter, vai toda aquela situação. Ou é algo relacionado assim à saúde, a estilo de vida, ao que come, ao que bebe, ao que faz, ao que deixa de fazer. Enfim, como que é isso? Na verdade, Vinícius, é uma excelente pergunta, né? Muitas pessoas confundem o que é hereditário com genético. Genético, o câncer sempre é genético, porque o que o câncer é? O câncer é uma alteração do gene da célula que leva a uma hiperproliferação celular desordenada, com capacidade de invadir tecidos, enfim. E sobrevivência além do habitual, né? Então, o câncer é isso, uma proliferação anormal das células por mutação, uma alteração do gene da célula. Hereditário significa herdar uma mutação da família, de herança familiar, hereditário, de herança familiar. Eu carrego um gene que eu herdei do meu pai ou da minha mãe, enfim, dos meus ancestrais, né? E eu carrego essa mutação e essa mutação me predispõe ao câncer. Então, 90% dos cânceres de mama, e vou extrapolar para a maioria dos cânceres. A maioria dos cânceres, na verdade, não são hereditários. Eles são o que a gente considera esporádicos. O que são tumores esporádicos? Câncer esporádico. Essa mutação que aconteceu na célula, ela aconteceu primeiro ali em você. Ela não existia. Ela aconteceu de forma aleatória, digamos assim. Você não trouxe essa mutação com você, você não carregou, você não herdou ela. No câncer de mama, em torno de 90% das vezes é assim. 10%, até 10%, a gente acha que é de 5 a 10, mais ou menos. Você pode herdar essa mutação que te predispõe a ter câncer. Como, por exemplo, as alterações do BRCA1 e 2, que são genes que ajudam no reparo do DNA. Se você tem essa alteração, você tem maior chance de ter câncer de mama, por exemplo. E aí você, com frequência, pode ter história familiar. Tem uma mãe que teve câncer de mama, minha avó teve ovário, o meu avô, por parte de mãe, teve na próstata, enfim, ou no pâncreas. Então, são síndromes hereditárias, que existe todo um contexto familiar, a gente busca o gene, pesquisa esse gene e descobre que ela é herdada, tá? E que ele é hereditário. Mas isso é a minoria das pessoas. A maioria das pessoas tem forma esporádica, que a gente chama. Por que isso acontece? As mutações acontecem por erro na hora da multiplicação da célula. Porque o nosso material genético, ele tem que ser perfeito. E na hora da cópia, você pode ter erros durante a cópia, né? Na proliferação celular. E esses erros acarretam em mutações, e mutações podem fazer com que essa célula ganhe alguma capacidade de sobreviver ou de não ser induzida à apoptose, enfim, uma opção de alterações que vão levar ao câncer, entendeu? E isso está relacionado normalmente a fatores de riscos que são modificáveis, né? Então, exposição à radiação, como luz solar em excesso, ou raio-x de radiografias, de tomografias, má alimentação, obesidade, sedentarismo, estilo de vida mesmo. Tá? Então também. Então isso influencia. Porque tem uma pergunta aqui, ó, é possível, da Pris.nutri, é possível mudar a epigenética através dos nossos hábitos de vida, predispondo ou não as chances, correto? Isso, tá correto? Isso, tá correto. É isso que você tá falando, né? Perguntando outra coisa, que na verdade, aí um outro tipo de tópico. A epigenética. Epigenético. O que é epigenética? Eu tenho o silenciamento de um gene, tá?
Eu tenho um silenciamento de um gene ou a ativação de um gene através de mecanismos de metilação lá entendeu? Então, o gene não está mutado, ele não sofreu mutação, mas eu consigo silenciar ele ou acordar ele e ele se expressar, entendeu? Seja positiva ou negativa. E isso a gente sabe que o estresse pode modular isso de forma negativa ou positiva, a atividade física também, uma boa alimentação, diversos fatores, né? O amor, o carinho, receber ou não, isso pode modular esse silenciamento do gene ou essa ativação do gene, tá? Que são mecanismos de epigenética, que a gente chama. Não só isso, mas também hoje em dia tem medicações que podem fazer isso. Nossa, eu imagino. Aletheia, você já era síndica quando você teve esse câncer, porque a gente tem uma vida extremamente estressante e eu imagino que se for nessa função, deve ser bem complicado, porque não tem como a gente escapar, né, do estresse do dia a dia que a gente tem. Então, assim, só antes de eu passar a palavra para a Aletheia, você estava falando em minoria, eu me lembrei que a gente conversou hoje de manhã e o Vinícius estava falando de câncer de mama. Existe, Vinícius, câncer de mama em homem também. É a minoria dos casos, mas existe, né? Existe. Estima-se que 1% dos cânceres de mama acontecem em homens, tá? De todos eles, 1% lá está representado em homens. Porque o principal fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher. O segundo é envelhecer. O terceiro talvez seja ali obesidade, fatores hormonais. Mas, assim, o principal fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher. Os homens têm um tecido mamário menor, com formação de glândulas ali menor, e também eles não estão expostos aos femininos como nós da adolescência, né, ao estrogênio. Então, tem alguma coisa a ver a quantidade de hormônio feminino, alguma coisa assim? Tem a ver com o tempo que a gente está exposto ao hormônio feminino. Então, pessoas que têm a primeira menstruação muito precoce, antes dos 12 anos, têm maior risco de ter câncer de mama. Ou aquelas pessoas que têm menopausa mais tardia, ou seja, ficou muito tempo com exposição ao hormônio feminino, isso aumenta a chance de câncer de mama. Assim também como aquelas mulheres que não engravidam, né, são nulíparas que a gente chama, elas também, por ter mais tempo expostas a esses hormônios, elas acabam também tendo mais chance de câncer de mama. E a própria gravidez, gestação, né, e a amamentação protegem a mulher contra o câncer de mama. Reposição... Mas acontece também da mulher ter câncer de mama grávida, né, Tamires? Tem. Só complementando, eu já falo essa questão da gravidez. Mas, por exemplo, reposição hormonal na pós-menopausa também aumenta o risco de câncer de mama. Isso é importante, porque às vezes a mulher apresenta sintomas da menopausa, como fogaço, aquelas ondas de calores, e faz reposição hormonal por conta disso ou por outras questões. E essa reposição também está associada ao aumento do risco de câncer de mama. Na gravidez, existe também, às vezes, né, enfim, aqui no Brasil, por exemplo, tem um estudo chamado Amazona, que foi um estudo com mulheres brasileiras, que mostrou que cerca de 18% das nossas mulheres têm menos de 40 anos, que são diagnosticadas com câncer de mama. Então, é uma população... 18% das mulheres o quê? 18% tem menos de 40 anos ao diagnóstico do câncer de mama no Brasil. Entendi. É um dado muito alto, né? E muito jovem, de mulheres muito jovens, que não estão incluídas, mas de mulheres em idade fértil. Então, o câncer de mama, às vezes, pode acontecer ou ali num período onde a mulher ainda não tem a sua prole constituída, né? Não tem filho, tem desejo de gestar, ou ela está gestante, também pode acontecer. Só para mim, durante a gestação. Oi? Desculpa, Oi, para mim, acho que falhou. Você ficou com uma bolinha, para vocês também ficou? Não, na verdade foi o seu, Márcia, o seu que parou. Ah, então desculpa. Não, então, e aí a gente tem que entender se essa mulher tem desejo de gestar, se ela não tem, qual é o estágio da doença, para a gente poder adaptar o tratamento da melhor forma para ela consiga preservar o óvulo, porque o tratamento do câncer, às vezes, se envolver quimioterapia pode levar à infertilidade.
Além disso, se for durante a gestação, se for no primeiro trimestre, ela pode só receber cirurgia, não pode receber quimioterapia. Quimioterapia só é seguro do segundo trimestre em diante. Então, tem vários fatores que são importantes, assim, a gente levar em consideração diante da afinal de contas, 18%. Eu tenho um caso, quando eu estava grávida do meu terceiro filho, a esposa do meu obstetra estava grávida junto comigo, né? Só que ela estava com câncer de mama e ela é pediatra. E ela parou de fazer a quimioterapia por conta da gravidez. E aí teve filha e, em consequência disso, ela perdeu uma mama, mas ela não quis interromper a gravidez. E a gravidez, imagino que tenha sido muito tensa, porque ela estava fazendo químio quando ela engravidou. Mas assim, deu tudo certo. E ela, inclusive, fez questão de continuar trabalhando, sabe? Fez, inclusive, assistiu lá o meu filho, né, quando ele nasceu. E assim, eu acho que é uma coragem, porque você que é médico, você tem muito mais informação do que a gente. Sabe os riscos que você corre, né? E aí fazer essa opção pela criança ao invés da sua saúde é uma situação bem intensa. Mas vamos lá, Letéia. Desse depoimento aí de vida, quando eu conheci Fala. Rapidinho. Você falou um negócio que eu ia perguntar para a Tamires. Eu tô curioso para que a Letéia conte, né, a história dela, tudo. Mas você comentou uma situação aí que eu ia até perguntar para a Tamires, que eu sou dos anos 80, então eu lembro que na época que, como se falava de câncer de mama, era muito comum você ver mulheres sem o seio, né? Hoje em dia, eu não sei se era por falta de informação, ou por falta de interesse, ou se não tinham medo de nada e acontecia, enfim, né? Não tô aqui para julgar nada disso. Mas hoje parece que isso já é assim, é muito raro acontecer, não é? Ou ainda isso com muita frequência? É um número alto considerado? Como que é isso? Não, então, Vinícius, exatamente. Antigamente a gente tinha a ideia de que quem tinha o câncer de mama, a mama inteira precisava sair, né? E quanto mais se tirava, era melhor. Então a gente via aquelas mulheres completamente sem mama, né? Mastomizada, que a gente chama, esvaziar, o braço fechava e tudo mais. Hoje a gente já sabe que isso caiu por terra, que hoje, tanto que a gente trouxe quimioterapia para antes da cirurgia, para reduzir tumores maiores, o restante de mama que fica, a gente faz radioterapia da mama para reduzir a chance da doença voltar na mama, porque a gente sabe que a radioterapia previne, e também, às vezes, dependendo do tipo histológico, né, se for relacionado ao hormônio feminino, a gente faz comprimidos também que reduzem a chance da doença voltar tanto na mama quanto no restante do corpo. Então, hoje a gente já sabe que a cirurgia conservadora, que é tirar ali só fazer quadrantectomias ou segmentectomias, que é o tumor em torno dele, ali, a pequena drenagem, é suficiente e tem o mesmo resultado, né, do que fazer as cirurgias mutiladoras, né? Então, hoje a gente dá preferência por cirurgias conservadoras, com algumas raras exceções, que é quando você tem tumores muito grandes, que não foram responsivos à quimioterapia, que comprometem a pele e às vezes não consegue diminuir o suficiente ou está aderido à musculatura e também não... Enfim, os tumores que foram menos responsivos e que você realmente não consegue retirar. Tem outras situações também de mastectomia, né, que é retirar as mamas. Quando o paciente tem mutação de BRCA, em alguns casos, e a paciente deseja, isso é conhecido, ela deseja tirar a mama como uma profilaxia. Em casos bem selecionados, a gente pode fazer essa orientação. Como foi com a Angelina Jolie. Tem artista internacional que já fez isso, né? Exatamente. E isso é por prevenção. Bom, vamos lá, Letéia. Eu conheci você depois dessa situação. Na verdade, eu conheci entre uma e outra, né? Porque você teve uma intervenção depois que a gente se conheceu. E eu tomei o maior susto quando eu soube dessa história da Letéia, porque acho que foi ano passado, o ano retrasado, que você participou. Você participou de outro programa e eu assisti, fiquei, o quê? Como é que ela teve isso?
E assim, eu não fazia nem a mais vaga ideia que isso tinha acontecido. E aí a gente se conheceu no meio que você ainda teve uma segunda intervenção, né? Então, assim, eu acho que o que não mata fortalece a gente, né? E você se fortaleceu muito em relação a isso, em relação à visão de vida e até de postura mesmo das coisas que acontecem na vida da gente, né? Fala aí, amiga, Sim, como é que foi essa experiência? Como é que foi essa cobertura que você teve? Tanto de medicina quanto de amigos, de família. Como é que é foi? Porque verdade. essa dor é nossa, É. né? Essa dor foi sua, mas tem o povo todo que está em volta de você que deve ter ajudado. Ah, com certeza, porque quando existe um problema como esse na família, todo mundo acaba se envolvendo. Mesmo quando você não tem uma família ali ao seu lado, mas acontece das pessoas se movimentarem, né? Então eu percebi isso, né? A movimentação da família, né? Se aproximando de mim, em prol de mim. Então foi muito bacana essa parte da família que eu já vou falar. Mas antes eu vou falar um pouquinho da história, porque foi assim, Márcia. Quando nós nos conhecemos, a intervenção que aconteceu, na verdade, já foi a reconstrução da mama. Sim. Então foi uma coisa boa, né? A parte da reconstrução. Porque como disse a doutora Tamires, eu estou entre aqueles 18%. Então, eu tive 2 cânceres de mama aos 37 anos de idade, em 2011, quando eu completei 37 anos de idade. Eu nunca tinha ficado doente. A única cirurgia que eu tinha feito na vida foi para ter meu filho, né? Que eu tenho um filho. E aí, como, né, a parte genética da família do meu pai, eu já tive várias tias, perdi várias tias, né, para câncer de mama e outros tios e tias com outros tipos de câncer. Então, quando eu senti um nódulo na mama, eu já corri para fazer exame aos 37 anos e já fui encaminhado para o mastologista, que já pediu a biópsia e constatou um diagnóstico de câncer de mama da mama esquerda, e eu tive que fazer uma cirurgia de quadrante. Esse quadrante, ele foi uma cirurgia pequena, né? O quadrante é onde somente tira a parte do nódulo, né? Para as pessoas entenderem. E em seguida que eu fui direcionada para quimioterapia e depois radioterapia. Então foi um ano de tratamento, né? Com um tratamento mais forte, porque era um grau de malignidade um pouco maior, porque tem vários tipos, né, de câncer, de tipos de malignidade, que a doutora Tamires pode estar falando um pouquinho, mas eu fiz tratamento durante um ano. Naquela ocasião, o quadrante, ele, mesmo sendo um quadrante, já foi feito o reparo no mesmo momento. Eu não precisei fazer uma cirurgia estética posteriormente, né? Já foi feito ali a parte estética. Então eu fiz o tratamento, passei por todo o tratamento e a gente faz um acompanhamento durante 5 anos, né? Todo mundo que tem câncer faz esse acompanhamento, aí os exames preventivos, tudo bonitinho. Então, quando completou 4 anos, que eu já estava curada, né, que foi em 2015, eu tive outro diagnóstico de câncer, outra mama, da mama direita, outro tipo de câncer totalmente diferente do primeiro. Então, não é que de um passou para o outro e depois só foi aparecer depois de 4 anos. Não, é a predisposição mesmo. Então, desenvolveu-se um outro tipo de câncer, tanto é que o tratamento foi diferente. E naquela ocasião, os médicos, eles tinham que me passar um tratamento também forte, porque era um grau de malignidade também muito grande, tanto é que o tumor, ele cresceu, ele ficou muito grande, num prazo de 20 dias, ele comprometeu toda a minha mama. E eu tive que ir para a cirurgia e foi feita uma mastectomia radical.
Então, naquela ocasião, a médica, ela conversou comigo e explicou que seria melhor eu fazer a mastectomia e não fazer a reconstrução imediata, e sim uma reconstrução de mama tardia. O que é o tardia? É depois que passasse todo o tratamento e que eu já não tivesse mais risco nenhum. E eu mesmo optei por fazer ela bem tardia mesmo, ou seja, esperei passar os 5 anos. Ou seja, em 2015, né, foi feita essa mastectomia, fiz o tratamento, que demorou também alguns meses. E aí eu esperei passar os 5 anos para fazer a reconstrução. Porém, veio a pandemia, quando era para fazer a reconstrução. E aí eu tive que esperar mais um pouco. E foi quando a gente se conheceu, Márcio. Por isso que você está lembrado do procedimento. Esse procedimento já foi o da reconstrução de mama, que eu fiz o ano passado, foram 2 etapas, né? Porque a mastectomia foi bem radical, igual a doutora Tamires falou. Eu tive muita perda de pele, né? Não conseguiu recuperar toda a pele, então eu precisei fazer um procedimento um pouco mais difícil, que foi a grandorsal, né? Que tira das costas, gira o músculo. A doutora Tamires vai explicar melhor aí esse tipo de cirurgia. Mas deu tudo certo, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tenho uma síndica que comentou aí agora, eu anotei aqui, a Angélica Tomás. Ela falou assim, que junto com o acompanhamento médico, ela acha que a fé e a religião que a pessoa segue também ajuda muito. Sim. E isso eu posso dizer que é verdade. Porque, Angélica, síndica Angélica, na ocasião, não só na primeira, mas na segunda ocasião também, né? Eu tenho, assim, aqueles depoimentos, aquelas coisas que só acontecem, né? Que você fala, nossa, né? Parece que eu tive um insight, parece que eu tive, assim, ouvi a voz de Deus falando comigo, né? Então, eu posso te dizer que eu me apeguei muito à fé, porque afinal de contas, uma família onde a genética é bem comprometida para essa parte de câncer, onde eu já perdi muitos familiares e que a gente tem que ficar em cima, né, fazendo exames preventivos, porque o que me salvou a primeira e a segunda vez foi exatamente a prevenção. Foi eu ter saído correndo assim que eu senti um cisquinho na mama, algo diferente. Tudo que você sentir diferente, já tem que correr e fazer um exame preventivo. Tem que fazer a mamografia, o ultrassom, enfim. Foi justamente por eu fazer o autoexame em casa, direto, e sentir, né, aquele nódulozinho, tanto da primeira como da segunda vez, eu saí correndo e consegui diagnosticar o câncer e dar tempo de poder realmente fazer todo o procedimento, o tratamento e me curar, né? Então, a prevenção vem realmente em primeiro lugar, a atenção e a prevenção. E, com certeza, essa fé, né, que move montanhas, né, é você... Acho que congelou da Letéia, não congelou? Eu fiquei quieta porque eu achei que fosse eu, mas eu acho que foi ela sim. Eu acho que ela congelou aqui. Mas isso aqui, ó... Tamires, tem um comentário aqui da Pris.nutri falando sobre... Isso. Pedindo para você falar um pouquinho sobre os riscos do silicone, que eu ia... E ela até caiu. Que eu ia perguntar para ela se nessa reconstrução ela chegou a colocar silicone. Eu acho que colocou, tá? Quando ela voltar, ela pode confirmar. Porque assim, eu tenho intimidade de dormir na casa dela quando eu vou para São Paulo. E assim, eu nunca vi nada diferente. Então, eu não sei. Eu nunca fiz esse tipo de pergunta para ela. Mas eu soube que ela fez o de reconstrução. Então, nessa reconstrução, provavelmente ela colocou silicone. Uhum. E aí eu queria, aproveitando esse pedido da Pris.nutri,
se tem algum risco de silicone, porque tem muita mulher que coloca silicone, independente de ter câncer de mama, né? Coloca por estética. E a gente sabe, e eu acho que isso vem evoluindo muito, né? Antigamente a qualidade desses silicones era inferior, aconteceram muitos casos de romper silicone, mas agora eu acredito que não tenha mais tanto isso. Mas existe algum risco de você colocar um corpo estranho, de ter essa tendência de câncer precoce ou do próprio produto? Existe isso? Não, assim, até onde a gente sabe, o silicone ele não aumenta o risco para câncer de mama, tá? O que muda, na verdade, é que quando você vai fazer a mamografia, quem tem silicone tem que fazer outras incidências adicionais ali, né? Que é, enfim, tem que fazer algumas outras sequências ali da mamografia. Além disso, às vezes, para melhor visualização da mama, você pode complementar o exame com ressonância das mamas, enfim. O que muda, eu acho que é o acompanhamento. Do ponto de vista de ruptura de silicone e tudo mais, o que a gente sabe, na verdade, é que processos inflamatórios crônicos, seja qualquer tipo de inflamação, Desculpa, a gente até... deixa eu só te interromper um minutinho, Tamires. Aleteia, cancela o seu pedido, porque outra pessoa pediu antes de você para participar da nossa live. E aí eu não estou conseguindo aceitar você. Então cancela, que eu vou te convidar. Pode falar, Tamires, desculpa. Os inflamatórios crônicos podem promover um ambiente ali pró-tumoral, digamos assim. Mas não existe nenhuma relação direta do silicone com o câncer de mama, tá? O que muda mesmo é essa forma de acompanhar os pacientes. Inclusive, no processo de reconstrução da mama, a prótese mamária de silicone, ela é indicada por uma questão estética, né, de qualidade de vida também para paciente. Uma coisa que a Letéia falou que eu acho muito importante falar é exatamente o que ela falou, assim. O autoconhecimento da mulher sobre o seu corpo. É muito importante a mulher conhecer a sua mama, as diferenças de tamanho, palpar, se conhecer mesmo. O exame, o autoexame da mama, ele não é indicado de rotina, tá? Não é pra gente ficar recomendando que as mulheres fiquem se palpando toda hora, porque isso leva, na verdade, até a mais fator confundidor do que de fato, e ansiedade e tudo mais, do que de fato benefício em mortalidade de redução de câncer de mama. Só que é muito importante, parece até contraditório isso, mas é muito importante que a mulher se conheça. Então é importante a mulher ir lá uma vez, se conhecer, saber como é o seu corpo, palpou alguma coisa diferente, vai até o seu médico, se ele notar que tem algo realmente estranho, ele vai pedir a mamografia ou vai pedir ultrassom, enfim. Esse autoconhecimento do corpo é muito importante. Não ignorar o que o seu corpo mostra para você e também saber como é que você é, né? Isso é muito importante. Isso ajuda, sim. Ô, Tamires, você pode, então, dar umas dicas pra gente? Porque a sequência é você fazer o autoexame, procurar um médico ou fazer numa rotina, né, Então, vamos lá. do que o SUS manda ou do que o particular manda, preventivo, e aí diagnóstico, e quais são os tipos de tratamento que podem ocorrer? Tá, então vamos lá. O que o Ministério da Saúde recomenda? Então, a mamografia de 50 a 69 anos, a cada 2 anos faz uma mamografia, essa é a recomendação, tá? Entre 50 e 69 anos. Em pacientes que não têm sintoma nenhum. Em pacientes que têm qualquer sintoma, e quais são os sintomas que o câncer de mama pode, né, surgir? O que ele pode gerar? Então, normalmente ele se apresenta como um caroço na mama, um caroço que costuma ser não doloroso, tá? Às vezes ele não dá um caroço. O que ele pode fazer? Ele pode, na verdade, inverter o mamilo ou alterar ali o mamilo. Ou você pode notar uma retração na pele, a pele está mais retraída, ou a pele está inchada, avermelhada, como se fosse uma casca de laranja. Às vezes, como se fosse um processo inflamatório mesmo. Isso também pode ser câncer de mama. E às vezes também pode se apresentar com saída de secreção pelo mamilo. Então, nem sempre é o caroço. O caroço é o mais clássico, mas qualquer um desses outros sintomas também pode ser câncer de mama. Então, com sintoma, procurar ajuda médica,
Normalmente o médico que cuida das mamas é o mastologista ou o seu ginecologista. Mas normalmente é o mastologista ou médico especialista em mamas, tá? Então, sem sintomas, fazer via Ministério da Saúde, né, SUS, mamografia a cada 2 anos de 50 a 69 anos. Qualquer sintoma, procurar o médico para poder proceder com os exames diagnósticos, que costumam ser mamografia, ultrassom, biópsia, tá? Do ponto de vista particular, no sistema particular, privado, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda é a mamografia anual a partir de 40 anos. É isso que muda. Ao invés de 50 anos, é a partir de 40 anos, e ao invés de ser a cada 2 anos, é anual, tá? Então, para quem tem plano de saúde, acaba que a mamografia anual, ela tem a sua, né, o seu papel, né? Ao invés de ser a cada 2 anos. E, independente, tendo sintomas, tem que procurar o especialista. Do ponto de vista de tratamento, o que a gente tem de tratamento hoje para o câncer de mama? O câncer de mama, a Letéia falou, e é exatamente isso. Eles são muito diversos, né? Existem 3 tipos moleculares distintos, que a gente chama, que é a imunistoquímica, que dá para a gente esse direcionamento de tratamento. Um deles é relacionado ao hormônio feminino, o outro é relacionado a uma proteína chamada HER2 e o outro é o que a gente chama de triplo negativo. HER2 e triplo negativo são os tumores mais agressivos e os luminais, que são os relacionados ao hormônio feminino, são os mais indolentes, mas também podem, em alguns casos, serem agressivos, tá? Isso diferencia o modo que a gente vai tratar. Normalmente, quando a doença está localizada na mama ou na axila, né? Porque o primeiro ponto de metástase do câncer de mama costuma ser a axila, então pode ter apresentação com caroço debaixo da axila. Quando é uma doença, então, localizada aqui, que a gente faz os exames e não tem doença metastática, o tratamento sempre envolve cirurgia. A depender desse tipo molecular, pode vir quimioterapia antes da cirurgia, mas o tratamento curativo envolve sempre a cirurgia, que pode ser uma cirurgia conservadora ou uma cirurgia maior, a depender do tamanho, do volume de doença, do grau de resposta à quimioterapia antes, enfim, uma porção de coisas. Também, depois de operadas, as pacientes podem, dependendo do tipo histológico também, receber mais quimioterapia, uma quimioterapia diferente da iniciada antes, isso também vai variar, ou às vezes receber hormonioterapia, que é justamente o bloqueio desse hormônio que é expresso no câncer de mama, entendeu? Relacionado ao hormônio feminino. A gente bloqueia esse hormônio feminino. E aí esse bloqueio pode se dar por 5 a 10 anos também, a depender do resultado da imunistoquímica e da biópsia. Também envolve, se você tem uma preservação da mama, envolve radioterapia. Às vezes, mesmo com quem faz mastectomia, se forem tumores muito grandes, com envolvimento de linfonodo muito grande, às vezes, mesmo tirando toda a mama, também tem que fazer radioterapia. Isso também é variável. Mas então o tratamento de mama pode envolver químio, cirurgia, hormonioterapia. Hoje em dia também pode envolver imunoterapia, que são terapias que ativam o nosso sistema imunológico a combater o câncer. Terapias-alvos, como por exemplo, o que eu falei, tem câncer de mama que tem essa proteína hiperexpressa, HER2, a gente pode usar terapias que bloqueiam essa proteína que causa ali a proliferação da célula. Enfim, tem um leque muito grande de tratamento. É até difícil falar de tratamento sem falar especificamente. Nossa, é muita coisa mesmo. Mas olha, o que eu acho que é importante, que a gente mencionar aqui é que tem tratamento e quanto antes descobrir, melhor é. Exatamente. E tem muito tratamento, é uma verdade absoluta. E eu ia perguntar o seguinte. Quando o câncer de mama atinge o homem, o procedimento é o mesmo da mulher? É bem parecido, mas é um pouco diferente, na verdade. Porque os homens, eles têm menos tecido mamário. Então dificilmente... É o que eu falo. É conservadora. É o que eu falo muito para mais. É igual, mas é diferente, tá vendo? É diferente, exatamente. Então, no homem... No homem, como é que costuma ser?
Costuma acontecer numa fase mais tardia, acima de 60 anos, em pacientes que costumam ter relação com história familiar muito positiva, porque está frequentemente associada a essas heranças genéticas de predisposição ao câncer, como mutação do BRCA1 e 2, tá? Então, são pessoas que normalmente têm um histórico familiar de câncer de mama, ovário, próstata, pâncreas, tá? E costuma ser mais tardio e costuma ter relação hormonal, tá? Então, e normalmente é exatamente isso. O câncer de mama no homem, como o homem tem uma mama pequena, a gente não costuma ter como fazer uma cirurgia conservadora. Normalmente é uma cirurgia que envolve a mastectomia radical. A gente tem que pesquisar para ver se tem linfonodo comprometido e se tiver, tem que esvaziar. E depois da cirurgia, né, ter sido realizada, a gente avalia a agressividade do tumor. E a depender da agressividade, a gente indica quimioterapia, igualzinho na mulher. E aí o que muda é que o hormônio que a gente faz para o homem também pode ser um hormônio de longo prazo, mas é com um tipo específico que é o tamoxifeno. Ótimo. Show! Esclarecimento. A Gente, eu Leteia não voltou consigo aí, botar mas a Leteia de volta. Ela Tô tá aqui. convidando, Ela tá eu não tô vendo ela. aqui. Não, mas aqui ela não tá aqui. apareceu, não. Então tá bom. Não, Você tá aí, ela tá Leteia? aqui dentro. É engraçado que ela me aceitou de volta e ela não está me vendo e eu também não estou vendo ela, porque para mim ela também não está aparecendo. É estranho, Olha, né? Vinícius, eu tô começando a achar que esse problema é no Instagram. Porque o Vinícius pediu pra eu começar hoje, porque isso tá acontecendo no celular dele. A semana passada, o resenha de 15 dias atrás, eu abria, não conseguia colocar ninguém. Aí a Márcia entrou, colocou todo mundo, eu não via ninguém. Eu olhava em outro celular, via os 4, mas no meu celular não via ninguém. Não, eu também. Eu fui olhar em outro celular, eu fui olhar e vi. Falei, ué, não consigo colocar ela pra dentro. Mas enfim, Ale, você quer completar aí, porque eu já tava pegando cola aqui do grupo para falar do evento. Mas termina primeiro a tua história pra gente poder falar do evento. Eu nem sei onde que eu parei, né? Porque para mim travou tudo. Não, eu tava você já falou, você estava falando de religião, do quanto a religião te ajudou e o apoio familiar. Eu imagino que você tenha tido também um suporte de amigos, né? Além da família. Sim, sim. E tudo isso faz parte, viu? Tudo isso ajuda no tratamento, na recuperação. Tudo isso faz muita diferença na vida da pessoa quando ela está passando pelo problema de saúde, né? Bom, a respeito do evento, depois que eu tive essas duas experiências, não só uma, mas duas experiências, e que foram totalmente diferentes, né? Então isso me trouxe um aprendizado muito grande, uma bagagem muito grande, um desenvolver pessoal muito grande. Então, Márcia, quando você falou assim, Leteia, você já era síndica quando você teve esse problema? Ainda bem que eu não era síndica naquela época. Porque se eu fosse síndica, talvez teria sido pior. Talvez eu não estaria aqui para falar, tá? Pois é. Exatamente. Então, assim, essa experiência que eu tive me trabalhou tanto, a minha calma, né? Eu passei a ser eu sou outra pessoa, lapidada pela segunda vez. Então, hoje, eu consigo driblar essa situação que só o síndico sabe o que ele passa nos condomínios, porque existem muitas semelhanças, condomínios só mudam de endereço, mas a gente tem perfis de condôminos, né, em todos os condomínios, que de fato, se a gente não tiver uma inteligência emocional equilibrada, né, haja vista a pandemia, o tanto de renúncia de síndicos, com todo mundo em casa, né? Haja vista também o que a gente vê nos noticiários, síndicos sendo vítimas diariamente de violência de tudo quanto é tipo. Sim. Então a gente tem que ter um preparo realmente emocional muito grande para a gente conseguir lidar com uma situação de você administrar um condomínio como uma empresa e ao mesmo tempo lidar com as pessoas
de todas as formas, de todas as maneiras. Então, eu acredito que justamente por ter passado por esses problemas, hoje eu tenho essa inteligência emocional e consigo, né? Não deixar isso me abalar tanto, não pegar isso para mim de forma que isso desenvolva, né, uma doença. Porque essa predisposição, ela pode vir, né, acompanhada não só de uma tristeza, de uma mágoa, de um nervoso, de uma raiva, da falta exatamente de se cuidar, igual a doutora Tamires falou, a praticar atividade física, ter uma boa alimentação, coisas que ajudam, né, que previnem e que a gente tem que vigiar e se cuidar para o resto da vida, mas principalmente não se deixar abalar, não se deixar enervar por certas coisas, né? Porque nós temos que estar centrado em nós mesmos e não deixar com que o outro tire a gente desse centro, né? Então isso eu acho que é assim fundamental para a saúde, não só física, isso é o grande mas desafio, né, Letéia? Esse é o grande desafio, lidar com o outro, né? Principalmente na nossa área. Mas olha, eu queria agradecer muito o teu testemunho. Quando o Vinícius falou desse tema, eu falei, cara, a gente tem que chamar a Letéia. Porque a Letéia eu tenho certeza que vai contar e ela não tem esse problema. Eu acho que a gente tem que divulgar, sim. Eu acho que a gente tem que falar. Porque muita gente pode passar por isso, não saber que está passando por isso, depois ter uma consequência maior. E essa doença ela é muito silenciosa, né? O câncer é muito silencioso. A gente normalmente descobre, acho que tardiamente, né? E o de mama tem essa vantagem de ter esse nódulo e da gente no autoexame detectar. Outros cânceres a gente não consegue fazer isso, né? Tem que ter quando tem um sintoma, o negócio está mais adiantado. Então, assim, Letéia, obrigada. Olha, Márcia, uma coisa que eu queria falar é que assim, a minha experiência nos hospitais é que as mulheres, elas tinham muito medo do diagnóstico. Elas tinham medo de procurar um médico porque tinha medo do diagnóstico. E às vezes elas demoravam para procurar justamente porque ficava com medo do diagnóstico e achando que, torcendo para que aquilo sumisse, que aquele nódulo ia sumir, ia ficar tudo bem. Só que não, ele vai crescer, ele vai desenvolver, e ele vai espalhar, ele vai dar uma metástase. E a mulher, quando ela corre, quando ela vê que aquilo não reverteu e ela corre, às vezes é tarde demais. Então é justamente por isso a ideia dos eventos, para poder levar informação, porque assim, não adianta com medo ou sem medo, tem aquela frase, vai com medo mesmo. Porque você indo com medo, você tendo o diagnóstico, vai ter que enfrentar, seja tardio, é pior. Então tem que ir. Você é um exemplo de 2 tumores e que você ficou curada dos 2, né? Então, assim, você é um grande exemplo de tratamentos diferentes, prognósticos diferentes, tumores completamente diferentes. E você tá aí dando o seu testemunho, né? De que deu tudo certo. Não, além dela dar testemunho, Tamires, ela faz campanha que dura o ano inteiro em São Paulo. Ela tem um grupo, inclusive, Letéia, depois a gente vai conversar, que eu quero fazer isso aqui no Rio também, principalmente depois que a Tamires conversou comigo, falou que o índice aumentou e que a gente precisa, porque a gente tem que sair da caixa, né? A gente tem que entender que a gente não determina as coisas só. A gente determina as coisas dentro do espaço do condomínio, mas a gente influencia no entorno. Então, se a gente se mobilizar, a gente pode mudar as coisas, né? E isso é saúde. E a gente precisa falar disso, né? Na pandemia, a gente fez muito disso, né? Teve vacinação de idoso na época da pandemia, que eu contei com colaboração de condômino para ir nos outros condomínios da vacina nos idosos, para eles não terem que ir no posto.
Teve uma série de situações que aconteceram que a gente se adaptou. O que, que a gente não pode fazer isso agora? E uma coisa fundamental que você falou é a gente ter o equilíbrio, né? Mas eu não digo nem a inteligência emocional, porque a inteligência emocional é o que a gente externa. Eu falo que o fundamental é a gente ter uma inteligência intrapessoal, sabe? A gente conseguir se dominar. E esse é o grande desafio do ser humano, porque a gente está aí para lidar com pessoas diferentes, culturas, educação e posturas, e que a gente tem que saber lidar com tudo isso. Então, assim, você vinha aqui hoje, tinha que ser você, eu falei isso para você, e assim, eu te conheci na internet durante a pandemia, a gente se conheceu pessoalmente aqui no Rio, que eu te convidei para fazer um painel no evento da Expo Síndico aqui. E aí, depois disso, depois eu fui para São Paulo, viramos noite conversando, enfim, falando da vida. Depois teve essa intervenção e a gente está aí. Então, assim, queria te parabenizar pela postura, pela força, pela coragem de passar por tudo isso. E óbvio que isso é mérito teu, mas também é de todo o entorno que você teve, não só da família, quanto de amigos. A gente sabe o quanto isso é fundamental para a gente ter força, para a gente se recuperar, ou para a gente não desanimar numa situação dessa. Então, assim, parabéns por tudo. E Tamires, parabéns por tanta informação, por tanta dedicação, pelo abraço que você dá nos pacientes, pelo consolo, porque isso conta muito, né, no tratamento, o carinho que a gente recebe dos médicos, que não é aquela coisa fria, não é aquela coisa de, você vai fazer tratamento e acabou, não é assim, né? A gente está lidando com pessoas, com vidas, tem o emocional junto, que abala realmente. E, assim, é muito importante esse trabalho da medicina não ficar uma coisa mecânica, né? Ter esse ponto daquele tratamento humanizado, de ter essa preocupação da pessoa estar bem psicologicamente, porque nesse tipo de doença o psicológico conta absurdamente, não é isso, Tamires? Absolutamente, assim, uma coisa que eu quero deixar de recado para vocês, que eu li um artigo que foi de um médico que inventou lá, descobriu o câncer, descobriu a cura do câncer de testículo, né, que é um dos tumores mais curáveis na oncologia. E ele chama Amor no Tempo do Câncer, né? E aí ele descreve que ele fez, né, no microambiente dele ali, uma pesquisa de por que os pacientes tratam câncer, às vezes doenças muito agressivas, se submetem a fazer tratamentos difíceis, né, cheios de medo, cheios de angústias, e os pacientes deram, né, em sua maioria, o relato de que eles fazem isso pelos familiares, pela sua rede de apoio, fazem isso por amor às pessoas em torno deles e não por eles. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa dimensão de que a rede de apoio familiar, de amigos, mas é muito importante para a manutenção ali do tratamento e, consequentemente, nos melhores desfechos para o paciente. Gente, muito obrigada por tudo. Olha, tem 2 pessoas aqui que pediram para participar da nossa live. Eu não sei se foi por engano ou se realmente queriam dar algum depoimento. Gustavo Gomes, que é o GS Gomes 4, e Carla.Bueno 15, que é a Carla Bueno. Inclusive, segue você, Tamires. Então, assim, se vocês quiserem escrever, porque a gente não consegue acessar mais 4, né? Não dá para ter mais 4. Mas se vocês quiserem colocar alguma dúvida, tirar alguma dúvida, podem colocar a pergunta aí. Vinícius, você conseguiu colocar aquela cartilha lá eu vou subir ela. Eu vou subir ela daqui a pouco. Eu consegui uma internet melhor aqui, eu vou subir pelo computador. Tá, então, para quem está assistindo a gente vai colocar. A Tamires gentilmente cedeu para a gente uma cartilha do INCA, né, sobre câncer de mama, e a gente vai disponibilizar ela na nossa bio do Resenha de Condomínio, porque eu acho relevante a gente fazer a nossa parte também para divulgar o autoexame e todos os tratamentos que a gente precisa ter de conhecimento. Pode não acontecer com a gente, mas com alguém que a gente gosta, que a gente conhece, e é importante a gente dar essa orientação. Vini, quer falar alguma coisa? Bom, ou a gente passa para elas? Eu
tenho a agradecer aí, novamente estar aqui dividindo a tela com você, Márcia. E obrigado aí por ter convidado a Aletheia para estar aqui com a gente, para compartilhar. Aletheia, obrigado mesmo de coração por expor o que você realmente viveu, enfrentou, venceu, que eu acho que isso é muito importante, né? E tem gente que tem medo do tratamento e tem gente que tem medo de contar que viveu Exatamente. determinadas situações. E isso é muito gratificante, né? A gente receber isso de coração, igual você transferiu para a gente aqui. Tamires, obrigado por todo o seu conhecimento que você compartilhou, informações que foram passadas, que vão ficar gravadas aqui. E eu acho que assim, a gente deve ter. Eu perdi minha mãe recentemente com essa doença, não era câncer de mama, mas era um glioblastoma, né, no cérebro, e levou ela assim, de forma muito rápida, de forma muito repentina. E eu acho que, independente dessa situação dela, mas a gente sempre pensava, né, em ter... A Márcia falou um negócio que é muito importante. Na pandemia, a gente viveu tanta pandemia, ajudando a tantas pessoas. Por que que o Outubro Rosa é só em outubro? Por que que não é o ano inteiro? Né? Porque com o Novembro Azul é só em novembro, não é o ano inteiro. E assim sucessivamente outras campanhas que existem, que eu acho que é extremamente importante de perdurar durante todo o ano. Igual a Aletheia falou, a Márcia comentou que a Aletheia faz as campanhas durante o ano todo. Acho que isso é muito importante. E a gente à frente aí de condomínios, seja seja, enfim, quantos que são, não importa a quantidade, mas eu acho que a gente tem que ter essa motivação de fazer esse tipo de campanha, porque é muito importante. Querendo ou não, você vai ajudar alguém. Não se sabe quem, mas vai ajudar alguém com alguma campanha, com alguma situação, né, de trazer um conhecimento, de trazer uma ajuda, de às vezes até de tranquilizar, igual ela até falou, tranquilizar uma mulher que às vezes tem medo de realmente chegar lá e descobrir que tem aquilo, mas às vezes tranquilizar ela para ela ir lá e enfrentar, né? Então, eu acho que isso deve perdurar não só nos meses específicos, a campanha né, fica muito mais forte, mas acho que tem que durar por muito tempo. A gente está à frente de condomínios, fica aí a dica para muitas pessoas fazerem isso. E obrigado mesmo, Márcia, Aletheia, Tamires, por estar compartilhando com você, com todos nós aqui, comigo também, né? Enfim, tenho esposa, tenho sogra, tenho irmã, enfim, tem muitas pessoas, tem muitas mulheres ainda, né, que tá com a gente em condomínios, funcionários. A gente tem um time de funcionário muito grande, mais 80% de mulheres do que de homens. Então acho que isso é muito importante. E eu só tenho a agradecer vocês. Obrigado mesmo por tudo. Desculpe o ambiente aí não ser dos mais favoráveis para uma live, mas é porque realmente a gente teve que vir para esse local aqui e aqui foi o lugar mais tranquilo que eu tive aqui para poder estar aqui junto com vocês. Obrigado mesmo de coração. O importante é você estar aqui, Vini. Aletheia e Tamires, por favor, deixem suas palavras finais. Pessoal que está aí, sigam, porque tem sempre informação que é relevante. Aletheia, depois Tamires, e aí encerro. Tá bom. Eu quero agradecer, desculpa a voz rouca, né? Ontem teve a festa das crianças, tá chovendo muito, não teve como não tomar chuva, e aí a garganta ficou ruim, acabei ficando ruim. Mas enfim, tô aqui, quero agradecer, quero convidar todos, todas, para estarem conosco no dia 27, na nossa campanha em forma de evento de Outubro Rosa, que esse ano vai ser na cidade de Osasco, no Parque Chico Mendes. Então vai ser um Outubro Rosa ecológico e a gente vai plantar um ipê rosa lá, que vai ser a árvore das síndicas. E aí todo mundo que for no parque vai poder ver e acompanhar aquela árvore crescendo e logo, logo dando flores rosa. Olha que legal. Então eu queria muito que todos participassem. Né, que todos que participassem. Entrem na página que vocês vão pegar o endereço através do Instagram da Aletheia Síndicos de Salto Alto. Agradecer vocês, Márcia, agradecer você, Vini, todos os nossos colegas que entraram na live aí e que gostaram do tema, estão parabenizando, e que todos aí nos ajudem nessa campanha. Obrigada, doutora Tamires, tudo de bom e um beijo para todos vocês. Eu quero agradecer a Aletheia pelo depoimento de coragem e também pelo movimento aí, né, ao longo do ano todo, né, encorajando as mulheres. E agradecer também a Márcia e o Vinícius pela oportunidade. Boa noite. Obrigada, queridas.
Muito obrigada, gente. A live vai ficar gravada aqui no Instagram, depois também vai para o nosso canal do YouTube. Então, quem não está agora aqui, ou que vocês saibam, ou que queiram assistir, podem falar para seguir aqui o Resenha de Condomínio, tanto no Instagram quanto no YouTube, que a gente tem página lá. E daqui a 15 dias a gente volta de novo. Infelizmente, até esse ano não vai dar para a gente estar presente, porque a gente já tem outro compromisso no evento, eu e Vinícius. Mas ano que vem vamos ver se a gente concilia essas datas, que eu queria muito estar presente aí. E quem sabe fazer um aqui no Rio também, né? Então a gente vai se falando. Um beijo grande. Fiquem com Deus todos. E mulheres e homens, se cuidem. Um beijo grande. Tchau para vocês.